E aí galera, beleza? Eu sou a Mia e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Surgirão falsos profetas e não serão poucos os que serão arrastados para o erro. Surgirão falsos messias e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas capazes de enganar até mesmo os eleitos. Vede que já estou a vos prevenir. MT 24,11.24 a 25. Nos últimos anos, estamos sendo bombardeados com uma série de ideias que, apesar de nos parecerem novas, são, na verdade, antigas, algumas muito antigas mesmo. Essas ideias falam sobre gnomos, duendes, cristais, meditações, técnicas de relaxamento, ciências cósmica, música e medicina alternativa, entre outros. Seus seguidores e defensores as intitulam de Nova Era. Mas, o que a princípio parece ser um movimento pela paz e união dos povos, com teorias e princípios inofensivos ao homem, que visam sua paz interior, é, na verdade, um verdadeiro perigo e escândalo para nós, cristãos. Por trás da pele de cordeiro do movimento de Nova Era se esconde um lobo devorador, pronto para atacar os incautos. Até mesmo alguns cristãos acham que a nova era em nada prejudica a sua fé, mas isso ocorre porque não conseguem enxergar o que acontece, principalmente com a parte espiritual, quando decidem praticar algumas de suas teorias. A nova era engloba diversos princípios, alguns até contraditórios, mas é graças a esse dom de mesclar os mais variados conceitos que surge seu princípio fundamental: a diversidade gera unidade. Para eles tudo é bom, o homem deve perseguir a felicidade sem se importar com os meios usados. Obviamente para eles, nós, cristãos, pelo menos aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus, somos pessoas que dificultam seu avanço, isto é, somos pessoas retrógradas porque não aceitamos seu movimento e muito menos suas ideias. Ocorre que cada ideia da nova era possui pelo menos uma contradição bíblica, em geral não muito conhecida ou clara para alguns cristãos. É o caso dos conhecidos gnomos, apesar de engraçadinhos e bonitinhos, sem nenhum mal aparente, induz à superstição e, por conseguinte, à idolatria, pois a pessoa começa a achar que o gnomo é o responsável por sua felicidade e, aos poucos, começa a substituir Deus pelo gnomo, minando a sua verdadeira fé. Isto é apenas um dos exemplos mais simples. Houveram falsos profetas no povo de Israel e entre vocês também aparecerão falsos mestres que trarão heresias perniciosas, negarão o Senhor que os resgatou e atrairão sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e, por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Mas o julgamento contra eles já começou há muito tempo e a sua destruição não tardará. Segundo Pedro 2,1 a 2,3b. O movimento de Nova Era começou na Califórnia, EUA, nos anos 60, através da difusão de filosofias orientais, em especial o budismo, mas com raízes também na teosofia, ocultismo, astrologia, quiromancia e outras crenças sincretistas. A filosofia básica da nova era é: podemos ser o que quisermos pois todos nós somos deuses. Começa daí a total incompatibilidade com o cristianismo. Além disso, eles omitem a existência de um Deus pessoal que nos ama, omitem que Deus se revelou unicamente por Jesus Cristo e também omitem o Espírito Santo, a Igreja estabelecida por Jesus, o único julgamento após a morte e existência do céu e do inferno. Ao invés, todo tipo de magia e adivinhações, expressamente condenadas na Bíblia por Deus, é incentivado aos adeptos da nova era. Há uma forte insistência na doutrina da reencarnação, que desmente o ato salvífico de Cristo a nosso favor, e na comunicação com os mortos. Seus seguidores se disfarçam em anjos de luz. Para minar o cristianismo,
misturando doutrinas estranhas e apresentando novas interpretações para as Sagradas Escrituras, sendo a maioria dessas interpretações revelada por entidades superiores. Para conseguirem a colaboração dos cristãos, sem que estes percebam suas reais intenções, apresentam-se como mestres de novas técnicas que garantem o sucesso e a felicidade interior. Essas técnicas são, em uma análise superficial, princípios filosóficos disfarçados que, a princípio, não contradizem os ensinamentos de Jesus e da sua Igreja. Contudo, conforme os incautos vão se desenvolvendo nessas técnicas, perdem aos poucos o autêntico espírito cristão, permitindo então a interferência demoníaca. Ficai atentos para que ninguém vos arme uma cilada com a filosofia, esse erro que segue a tradição dos homens e os elementos do mundo, mas não segue a Cristo. Colossenses 2,8. O movimento de nova era se caracteriza justamente por não aparentar ser o que realmente é, somente os mais atentos ou informados é que o percebem. A nova era se encontra nos mais diversos lugares, divulgando suas teses e doutrinas, desviando a atenção dos homens de boa vontade para o caminho do erro. Isso sem que os envolvidos percebam no início. Vejamos onde podemos encontrar a nova era. É evidente que alguns destes temas podem possuir pontos positivos que trazem benefícios comunitários ou pessoais. No entanto, devemos estar muito atentos para termos certeza do que realmente são, onde verdadeiramente estamos nos envolvendo e qual a real filosofia existente por detrás dessas coisas aparentemente tão simples e inocentes. Por isso, leia, estude, informe-se e, acima de tudo, peça ao Espírito Santo que o ilumine para que você não perca o verdadeiro caminho que leva ao Pai, Jesus. Metade de um arco-íris é o principal símbolo, pois indica que o homem precisa construir uma ponte da sua mente até o cosmos, chegando até Shambhala, reino de Lúcifer. Esse símbolo também faz menção à aliança de Deus com Noé, que era um arco-íris inteiro. Borboleta traço simboliza as transformações do mundo. É algo novo, deixado para trás pela metamorfose, ou seja, o casulo e a lagarta, que representam a morte da era de peixes e a transformação completa dela para uma nova era. Casal transpessoal traço simboliza o fim do casamento, representado pela letra ômega. Os adeptos da seita dizem que o ser humano não deve pertencer a nenhuma família, mas deve ficar livre para buscar outros parceiros. Chifre usado traço usado para tirar mal-olhado. Usado em colares, pulseiras, brincos, etc. Simboliza o afastamento de fluidos negativos, mal-olhado, olho gordo. Cruz com laço ou cruz egípcia simboliza o desprezo pela virgindade, pela pureza. Enfatiza a pândega, a orgia, a prostituição, fornicação, o descompromisso nos relacionamentos, o ficar. Estrela de 5 pontas traço representa o homem sendo Deus. Alguns conjuntos musicais já adotaram ou ainda adotam este símbolo para garantir o seu sucesso nas músicas P-Hop, Tecno-Pop ou Heavy Metal. Fita entrelaçada sem fim traço simboliza a união das forças cósmicas, perfeita, interrupta, união universal da política,
da economia, da educação e da religião. Cruz de Nero ou símbolo legaliza uma cruz de cabeça para baixo, com os braços quebrados, ou o chamado pé de galinha, cujo significado é a paz sem Cristo. O círculo em volta representa o inferno. É o escárnio à cruz de Cristo. Unicórnio simboliza a liberação sexual, lesbianismo, homossexualidade, fornicacionismo, sexo grupal, a moda unissex, o movimento feminista, quando enfatiza as teses de nova era. Netuno simboliza as transformações das crenças. Nota-se a cruz virada para baixo. Todas as crenças serão destruídas para que todo o planeta venha a ser governado por Maitreya, novo Messias. Plutão simboliza a união planetária, a construção de uma aldeia global, um novo nascimento do planeta Terra e uma união sem fronteiras, um só governo, acima de tudo e de todos. Urano simboliza a harmonia dos cosmos, adoração à deusa feminina Gaia, o amor à natureza, o que eles chamam de lado feminino de Deus. A ecologia é o assunto comum em torno da qual as nações devem se unir. Espero que tenham gostado. Não tá muito bonitinho, mas fiz de coração. Eu acho que vai ter parte 2. Então deixe muito like, se inscreva e ative as notificações.